Shalom, queridos e amados. Especialmente quero hoje falar com os novos alunos, a nova turma que começa hoje na Escola Profética Online. Marque essa data aí no seu calendário, na sua agenda, no seu diário. Você sabe que na cultura de Jesus, na cultura judaica, é comemorado 2 aniversários, ou seja, primeiramente o dia do aniversário, quando você nasce, e o segundo, data de um novo nascimento, é comemorado quando alguém tem um encontro com o seu Rebbe, ou seu líder, né, religioso. A cultura judaica, a cultura onde Jesus nasceu, cresceu, e Jesus passa para nós essa cultura, que o encontro do líder, do Rabi, com os seus discípulos, naquele primeiro dia que Jesus encontrou Pedro, chamou Pedro, quando encontrou Tiago, Lucas, João, aquele dia, daquele encontro, é também chamado de o dia do novo, o novo início, o novo começo, ou o nascimento da sua vida espiritual. Então, isto é uma tradição e na cultura bíblica, que quando aquele discípulo vai se encontrar com seu rabi, o seu professor, aquele dia ele deve marcar na sua agenda como um dia de um novo nascimento espiritual, ou seja, a sua vida será marcada a partir daquele dia. Ela tem início uma história com Deus. E ele vai então começar a caminhada. Nós vemos isso também nos dias de Elias, quando Elias foi até Eliseu, né? Geralmente o normal seria o Eliseu ir até Elias, mas aquele dia Deus inverteu as posições e o Elias foi até Eliseu. É por isso que hoje eu estou me dirigindo a vocês, estou indo até vocês hoje. Então aquele dia é marcado como o nascimento espiritual de uma pessoa. Para você ter uma ideia do quanto isso é importante, que nos dias atuais, um líder religioso, um rebbe, um rabino, ele tem algo de Deus que os alunos, os discípulos, valorizam tanto isso que alguns, eles entram na fila para falar com o seu rabino, leva às vezes 1 ano e meio, 2 anos para ser atendido. E quando ele é atendido, aquele rabino olha para a pessoa e ele tem uma capacidade de olhar para dentro da alma daquela pessoa, e ele então sabe que dentro daquela pessoa, aquele discípulo tem um grande potencial. Uma das primeiras aulas que você vai ouvir na nossa escola é sobre o potencial, a semente que está dentro de você. Então aquele rabino, ele olha. Você lembra que Jesus olhava para os seus discípulos e já trocava até o nome dele, né? O Pedro, na época, que tinha um nome que representava uma cana movido pelo vento, ou seja, alguém que não tem eira nem beira, não tem início nem fim, alguém que é movido pelo vento. Sabe o que é uma pessoa movida pelo vento? Existe o vento do Espírito, que é muito bom você ser movido pelo vento do Espírito, mas antes de ter um encontro com o seu mestre, antes do encontro com Jesus, as pessoas são movidas pelo Exu do vento. Você sabia disso? Tem pessoas que não param, tem pessoas que não conseguem ter raízes, tem pessoas que não conseguem se manter numa posição, tem pessoas que não conseguem parar, sossegar na vida, ter um início, entrar numa escola, continuar, entrar na igreja, continuar, tem um pastor, um profeta, um pai, continuar, morar num lugar só a vida toda, ele está sempre
muda de lugar, recomeça de novo. Tem pessoas que já mudaram 30 vezes de lugar na vida. Então, uma pessoa movida por um vento, que é um vento estranho. Então, o eixo do vento faz a pessoa se mudar, que nem os ciganos, para lá, para cá, para lá, para cá. Agora, Jesus, então, encontra Pedro e ele diz, vou te dar um novo nome. Agora, ele troca o nome de Pedro e chama ele de uma rocha. Uma rocha que vai fazer parte de uma construção. Então, ele vai ser ali uma pedra que vai dar início a uma construção que nunca mais vai acabar. Ou seja, a sua vida não vai ser mais um alto e baixo. Agora você vai ter uma rocha, vai ter uma estrutura, você vai participar de uma construção. O apóstolo Paulo chama que nós somos pedras, né, de uma construção. Então, tudo isso está dentro de uma visão na cultura judaica até os dias de hoje. E eu vou recapitular para quem chegou agora. Hoje estava ouvindo alguns rabinos em Israel e falando assim, olha, quando alguém é chamado por Deus para ser um rei e as pessoas aceitam ele como rei, vem uma unção sobre ele para que ele possa ter capacitação para reinar. Ou seja, quando as pessoas aceitam um rei precisa ter súditos. Então, na hora que ele tem várias pessoas aceitam ele como um rei, ele é ungido e ele recebe uma capacitação para governar. Quando uma pessoa tem um chamado de Deus e as pessoas aceitam ele como por exemplo, como um mestre, um professor, um profeta, então ele recebe uma capacitação para ser o profeta. Lembra que o apóstolo Paulo disse, se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou apóstolo para vocês, que me aceitaram como apóstolo. Então, o que me capacita e me dá uma capacidade para ser chamado de apóstolo é ter filhos que reconhecem que eu sou apóstolo. Então, isso é dentro da cultura judaica, você vai aprender essas coisas dentro da cultura judaica. Então, um rei só recebe a capacitação de Deus para ser um rei quando ele é aprovado pelo povo. Então, por isso que lá nos dias de Saul, o povo rejeitou o governo de Samuel, né? E aí Deus disse a Samuel, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Deixa que eu vou arrumar um rei para eles. Vai ser um rei de acordo com como eles são, né? Então, em resumo, queridos, até os dias de hoje, quando lá em Israel você vê aqueles homens importantes, barba branca, que são chamados de Rebbe, e eles estão, quando completam 50 anos, eles param de trabalhar, de viajar, de ministrar. Eles passam a ser apenas um conselheiro, um professor da nova geração. E é tão importante aquela pessoa para a nação que todos os pais querem inscrever os seus filhos na escola daquele Rebbe. O próprio apóstolo Paulo, ele frequentou uma dessas escolas, né? Do homem mais sábio da época, né? E então aquilo custava muito caro. Muito caro. Um pai podia pagar apenas para um aluno se inscrever. É tão valiosa essa escola que Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo fala que aquele que é ensinado deve repartir seus bens com quem ele ensina. Salomão, ele fala que ele aconselha até a vender tudo que tem, ouro, prata, e trocar isso por conhecimento. Então, o Rebbe daquela geração ou daquela região, ele recebe novos alunos. E esses alunos que ele recebe têm que passar por vários testes. Ele tem que ser o melhor filho dos seus pais. Ele, ao chegar aos 13 anos, ele é testado. Lembra de Jesus, quando foi no templo? Com 13 anos ele vai lá. Ele chega lá e eles fazem perguntas, né?
Ele vai passar por um teste, uma sabatina. Será sabatinado. E os melhores alunos que mais se destacam, que sabe a Torá de cor, vem um daqueles sábios e coloca a mão no ombro dele. Gabi, vamos mostrar aqui, Gabi. Gabi está aqui, minha filha. Os melhores filhos, os melhores alunos, botam a mão assim no ombro. Aqui, gente. Eu vou mostrar aqui. Quando coloca a mão aqui, quer dizer assim, vem e seja minha aluna. Quando ele dá a mão assim, você logo vai embora e continua sendo o que você era antes. Você não serve para ser um aluno do Reb, né? Então, quando colocou a mão aqui, um convite. Venha, seja meu aluno, meu discípulo. Ou seja, você é de confiança para que eu te dê os maiores segredos, para que eu te conte para você as maiores revelações. Então, imagina a fila de discípulos esperando 1 ano, ou 2 ou 3 para chegar perto do Reb. Então, quando ele chega perto, que ele consegue conversar, ele marca na sua agenda: hoje eu nasci de novo. Hoje eu estou começando uma vida espiritual. Hoje na minha agenda é um novo começo. Porque hoje eu fui recebido por alguém que pode ver mais do que eu vejo. Então, observe só, faça assim com a mão. Muitas pessoas olham para você e veem você como é que chama você lá na vila lá, como é que chama o apelido da pessoa? Aqui na região nós temos o Zé 40 Facadas, nós temos o Bolinha, nós temos que mais o Jamanta, tem os nomes, né? Então, mas quando Jesus olhava para um dos seus discípulos e quando o Reb olha para um dos seus novos discípulos, Deus dá uma capacidade para ele ver o que aquela pessoa pode se tornar. Então, quando você vê uma semente, você diz, aqui tem uma semente de laranjeira e tal. É uma semente. Muitas vezes você joga fora aquela semente e para você não tem valor. Mas quando Deus olha para uma semente, ele vê uma árvore. Quando Deus vê uma árvore, ele vê uma árvore que dá frutos. Então, árvores que dão frutos, e os frutos dão semente, e se multiplicam mais árvores, mais árvores. Então, quando Deus olha para uma semente, ele vê uma floresta. Quando as pessoas olham para uma semente, vê algo que não tem valor. E a mesma coisa quando você chega perto, né? Os discípulos que chegaram perto de Jesus, tinham valor nenhum para a sociedade. Um era pescador, era cheio de problemas e traumas, e todos olhavam para Pedro e falavam assim, não vale nada. Mas quando Jesus olhou para ele, Jesus viu um apóstolo. Jesus viu alguém de confiança. Jesus viu alguém que seria leal para com ele. Jesus viu alguém que valia a pena lapidar para destacar o diamante que estava dentro daquelas pedras, daqueles elementos ali sem valor. Então é assim que Deus olha para você e diz, puxa, esse aí serve para ser aluno. Esse aí serve para ser discípulo. Então você que está se inscrevendo na escola hoje, você precisa entender esse princípio. Então Jesus, ele sabia o que tinha ali dentro. Então cada aluno que vem para a nossa escola, eu sei o que está lá dentro. Pergunte por quê. Porque eu sei o que Deus me mandou fazer. Eu sei o que Deus me mandou ensinar, treinar. Então, a primeira coisa que um Reb ensina é exemplo de vida. Se eu vou ensinar você a orar, eu tenho que ser o primeiro que ora. Se eu falar para você acordar cedo, eu tenho que acordar antes do sol nascer. Tudo que eu vou ensinar, eu devo ter passado primeiro. Senão, isso é falsidade. Isso aí é só letra. Então, numa escola comum, você aprende letra. Você aprende letra. Mas na escola profética, você aprende no espírito. Você recebe coisas no espírito. Então, para encerrar, falei para a Gabi agora há pouco, que uma das aulas que nós vamos dar, que é uma pergunta extraordinária. O mundo todo faz perguntas. E, por exemplo, de onde eu vim, quem eu sou,
A maioria das pessoas no mundo, elas não param nunca, correm de carro para tudo que é lado, viajam para todo lugar, compram todo tipo de roupa, olha no espelho. Ela procura roupas de marca. Por quê? Porque ela não tem uma marca, ela procura uma marca que vai representar ela. Então ela não descobriu a identidade ainda. Então toda pergunta que se faz desde que se nasce, de onde eu vim, depois quem sou eu, para onde vou e qual a capacidade que eu tenho. Então escute a revelação, porque é importante você ser parte de uma escola profética e você ter um Rebbe, um professor na sua vida. Primeira coisa que um professor vê no discípulo, vai ver identidade. É importante saber sua identidade? Vamos ver Jesus? Quando Jesus saiu, se batizou, quando Jesus aparece na história do ministério, ele vai até o seu Rebbe, ele vai até seu professor, ele vai até a sua autoridade maior que ele, que era João Batista. E aí João Batista disse, não, Senhor, não, eu deveria te batizar. Jesus, não, vamos fazer tudo que a lei manda. Você está falando do quê? É assim que a gente faz em Israel. O discípulo chega um momento que ele vai ser o líder dele vai colocar a mão no ombro dele. Ou seja, vai meu filho, vai que é tua, Tafarel. Vai que é a tua vez, Jesus. Vai que Deus está contigo. Então Jesus ali recebe o encontro com o seu líder, que ele sabia quem era. E aí Jesus vai para o deserto. Qual foi a primeira coisa que Satanás disse para Jesus lá e tentou ele? Satanás tenta Jesus na sua identidade. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho. Claro que eu sou filho. Por que ele vem dizer se tu és filho? Ali está em jogo uma coisa muito importante que você precisa saber. Se ele aceita o pensamento de Satanás, ele vai ser igual a Adão, o primeiro Adão. Vai modificar o DNA dele. E ele, ao invés de ser filho, ele será servo. Então você ouvir uma voz que não é a voz do seu pastor, do seu líder, pode modificar o seu DNA. Então aquele filho muitas vezes está em casa, você criou com todo carinho em casa, ele é honesto, é uma pessoa legal, vai na igreja. Quando ele ouve uma outra voz que traz dúvida para a sua identidade, para o seu destino, traz dúvida quanto à sua história, traz dúvida quanto àquilo que ele é, ao lugar que ele tem, o que ele tem dentro dele, a missão que ele tem, para onde ele vai, de onde ele veio. Satanás consegue modificar o DNA de um filho de Deus e transforma em um servo de Satanás com uma picada de uma palavra torta. Por isso que na tradição judaica, quando um aluno se torna discípulo de um líder, de um professor, ele nunca mais ouvirá outro. Ele não ouvirá outro mestre mais. Por quê? Por causa da dúvida. Porque aquilo que São Tiago disse, né? Que quando nós temos dúvida no pensamento, aquilo não aproveita nada. A fé é destruída. Então, quando eu saí para o ministério, eu fui para faxinar o soturno. E Deus me deu uma visão da bola de fogo. Eu tinha passado, antes de sair, eu fui arrebatado. E quando eu fui arrebatado, o Senhor me levou até as regiões celestiais e eu tive uma revelação extraordinária que veio para a minha identidade. Quando Jesus ele apareceu para mim, ele veio em cima de uma pequena nuvem e ele fez assim com a mão, eu recebi ali uma identidade apostólica e profética. Ou seja, agora eu já sabia de onde eu vim, para que eu vim à Terra. E o Senhor me dá, então, abre o livro e me mostra o futuro. Quem você vai ser? Quem você será?
Que tipo de identidade você tem lá em cima? Como você é conhecido lá nas regiões espirituais? E o Senhor mostrou muitos filhos e disse: você será como Abraão. Então eu contemplei aquilo, mas naquele momento ali estava um padeiro. Naquele momento ali estava alguém que não sabia de onde tinha vindo, por que veio, não sabia sua identidade, não sabia o potencial. Então aquela experiência me levou, e a partir daquele momento, na formação aqui dentro, morre um padeiro, morre um empresário e nasce um apóstolo. Primeiramente apóstolo. Por que apóstolo? Porque apóstolo dá início a alguma coisa. Ele dá origem. Então, o apóstolo é o primeiro que chega num lugar. O apóstolo é o primeiro que prega. É o pai que vai gerar filhos. Então, aqueles filhos vão dar a ele um poder de realmente ser, vão dar a ele o poder de voz. Então, para ter um apóstolo, precisa ter também filhos, e filhos que ele está gerando no seu espírito, mas segundo, junto com esse dom, o dom profético. E o que um profeta faz? Um profeta vê o que Deus mostra para ele. Quando Deus se revela, como aconteceu com Abraão, Abraão não fez muitas profecias. Abraão cometeu até muitos erros, como entregar a mulher dele para uma pessoa estranha, mentir que é sua irmã. Ele pisou na bola em muitas coisas, mas a Bíblia diz que ele era profeta. E por que profeta? Porque ele teve uma visão do futuro. Então, o apóstolo profeta é uma identidade. E para que Deus levantou apóstolos e profetas? Efésios capítulo 4, de 11 em diante, diz isso. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram levantados para treinar, para aperfeiçoar, para equipar os seus alunos, os seus filhos, até que eles atinjam e cresçam até a estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, há uma caminhada. Então, para isso que precisa no Novo Testamento, por que precisamos ter apóstolo? Por que precisamos ter profeta? Por que precisamos ter os 5 ministérios? Porque esses ministérios vão trazer uma identidade para você. Eles vão mostrar o caminho. Eles vão abrir o livro e mostrar o potencial. Então, agora observe. Era padeiro, fui arrebatado, mas a minha mentalidade ainda era extremamente terrena. Eu tinha os milhares de traumas que as pessoas têm, timidez, medo, insegurança, incerteza, aquela coisa assim de não ter coragem de falar, de se sentir menor, não querer pregar para qualquer pessoa, só queria pregar na favela, só pregar para bandidos, para drogados, ou favelados, eu não tinha, enfim. Mas, de repente, onde que acontece o meu deserto? Depois de certo tempo, sendo ministrado, eu recebi orientações de ministros de Deus maravilhosos. Fui treinado por profetas que já não estão mais na terra. E aquilo foi algo tão extraordinário para preparar, me dar coragem de avançar. E de repente eu chego na primeira cidade, Faxinal do Soturno. E lá, o motivo por que você precisa ser aluno de uma escola profética. Eu estou falando para você que a escola profética tem um princípio. Ensina por modelo. O apóstolo Paulo disse: daquilo que você viste em mim e eu viste em mim, aquilo você deve fazer. Ou seja, o primeiro ensinamento é o modelo de vida. O segundo é a instrução que é lido na palavra de Deus. Então, quando eu cheguei em Faxinal do Soturno, a visão que Deus me deu, vinha milhares de pessoas. E de repente lá estavam as milhares de pessoas. Então, quando Deus ele entrega para você o teu destino, eu falei para você que cada semente traz um destino. Uma semente tem uma árvore, e esta árvore dá uma floresta, e essa floresta outra floresta. Então, quando Deus entrega para você a sua identidade, abre
e vem a tua identidade, aí aparece então Satanás. Opa, Satanás ali na cidade faxinal Sotorno, quando aconteceu de se manifestar a revelação e veio milhares de pessoas que vieram, foram milhares de pessoas, as primeiras pessoas foram 252 pessoas que vieram e todas elas tiveram um sonho comigo. No sonho, Jesus aparecia e dizia, vai lá naquele lugar, meu servo vai orar por você e você será curado. Então, quando Deus me mostra a minha identidade, Ele também revela a minha identidade para outras pessoas. E aquelas pessoas que vêm a mim, é porque Deus enviou. Jesus mesmo disse, ninguém vem a mim se o Senhor não enviar. Então, aquelas pessoas que se encontram, discípulo e discipulador, é algo extraordinário, um encontro marcado por Deus, é o Espírito Santo que faz isso. Então eu tinha ali comigo a minha identidade, eu sei que Deus mandou aqui. E vai acontecer aqui a primeira escola profética. Eu vou aprender com experiências. Então de repente aparece quem? De repente aparece Satanás. Satanás veio se opor a mim. Primeiro eu achei super estranho. Poxa, eu não sou uma pessoa importante para Satanás se preocupar ou tentar me atacar. Eu sou menos, eu não tinha nem nome de pastor, nem título de apóstolo, profeta, nada. Mas observa o segredo. Satanás vem e se opõe a mim e ele diz, você não vai entrar nessa cidade. Essa cidade é minha, estou aqui antes mesmo dela existir. E aí eu falei, não, Jesus me entregou essa cidade, eu vou entrar sim. E aí ele começa algo que é extraordinário. Ele pergunta, Satanás perguntou para mim lá no meu deserto, lá onde eu estava, quando estava começando o ministério, que ninguém acreditava em mim, nem eu acreditava. Satanás pergunta, onde tu estavas quando eu contava as estrelas? Digo, primeiro eu nem sabia que ele contava as estrelas. Onde tu estava quando eu contava as estrelas? Eu digo, my God, agora me apertou. Rodei no teste, não vou ter resposta para Satanás. Então naquele dia, eu não tinha resposta para Satanás. E quando você não tem resposta para o opositor, ele te vence. Em um tribunal, quando você não tem resposta, quando você é acusado, ou quando você é inquirido pelo promotor, pelo juiz, se você fica sem resposta, você está perdido. Então a resposta que eu não tinha 35 anos atrás, hoje eu tenho. E esta resposta vale mais de 30 anos de treinamento. E esta resposta, onde eu estava antes de nascer, hoje eu sei. Então hoje eu sei quem eu sou, de onde eu vim, o que eu vim fazer. Eu sei o equipamento que o Senhor me deu para realizar a missão. Então eu só tenho a minha missão hoje, é mais importante para mim do que a minha vida. E eu só estou ainda na terra porque ainda não realizei a missão. O que me segura aqui então é o andamento do cumprimento da missão. O apóstolo Paulo fala isso, que não tem minha vida por preciosa. No entanto, eu quero cumprir, estou aqui para cumprir a missão que o Senhor me deu. E é isso que me importa. Então aquela missão, né, vem coincidir com esta geração. Então aquilo que eu aprendi, as experiências que alguém passa, ele dá para filhos, para a próxima geração. Então ali
naquele momento, eu não tinha resposta. Eu não tinha aprendido. Não teve alguém para me ensinar. E eu fiquei então sem resposta. E agora? Onde tu estavas? Então, uma das primeiras aulas que você vai ter é onde você estava. Antes da primeira estrela ser criada, antes do primeiro planeta ser criado, onde você estava, você sabe? Segundo, potencial. Quem é você? Não estou falando do seu nome, do seu sobrenome, da sua origem, sua geografia. Eu sou italiano, descendente de judeus. Não estou falando da origem, da geografia aqui na Terra. Antes de haver Terra, você já existia. E você estava em um lugar. Então Satanás, ali, ele me parou. Uma pergunta que eu não tinha resposta. Ele perguntou outras coisas que eu vou estar falando nas próximas aulas. Onde está o teu galardão? Que galardão? Um apóstolo, ele pode ter o título de apóstolo ou de profeta. Mas se ele não tiver filhos, ele não pode usar o título. O que dá voz a um profeta, a um rabi, são seus discípulos. Como? Jesus tinha 12. Um rabi tem que ter no mínimo 10. Se ele não tiver 10, ele tem que calar a boca, ele não pode falar. Porque quem dá voz para ele são seus discípulos. O que quer dizer isso, profeta? Lembra que Jesus ficava calado no julgamento? Os 12 dele abandonaram ele, não podia falar. Mas depois que veio o Espírito Santo sobre eles, eles falavam todas as palavras que Jesus falava. Então, um discípulo é tão importante quanto o discipulador. Um profeta é tão importante quanto seus alunos, seus filhos. Por quê? Porque os filhos darão voz a ele. E um dia você estará pregando e as mesmas palavras. Aí você vai ser chamado de Navi. O que é isso? É um discípulo de um profeta e ele também é chamado de profeta. Então, ao chegar na aula, primeiro diz, como disse o José ontem, né? Quando você entra nessa família, você já ganha um profeta como pai e uma mãe pastora, né? E um trabalho importante para você. Uma missão. Então, o profeta, você também, então, aluno de profeta, você também é profeta. Amém? Então, queridos, encerrando, quando você não tem resposta para o inimigo, quando você não tem resposta numa crise, quando você não tem resposta numa situação, você está em trevas. Quando você não tem conhecimento, você está em trevas. E quando você está em trevas, o inimigo, ele impede você de avançar e cumprir a tua missão. Então você é uma semente que não foi plantada, que não deu fruto. Uma árvore que ainda não nasceu. Uma floresta que ainda está retida. Então quer despertar a semente, o talento, o potencial que há dentro de você? Você precisa realmente ser um discípulo, um aluno, alguém que quer aprender, alguém que quer seguir os passos da experiência de alguém que teve experiência. Então, concluindo, Gabi, quando Satanás me pergunta onde eu estava antes da criação das estrelas, eu fiquei parado, não sei. Ele também perguntou assim, você acha que você tem a mente, tem todo o poder mental? Eu acho que não. Aí depois, estudando a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então eu comecei a perseguir a mente de Cristo. Hoje eu sei como que eu vou penetrar, como que eu vou deixar a mente de Cristo atuar em mim. E isso nós queremos ensinar
Os queridos. Então, os alunos para nós, para mim é tão importante que eu entrei aqui para dar essa palavra, porque você será uma voz. Hoje, você está ouvindo a minha voz. Hoje, você está ouvindo o meu ensinamento. Amanhã, teus filhos ouvirão você. As pessoas ouvirão você. E a mesma experiência que eu tive, que eu levei 30 anos, você vai ter, talvez em 3 anos. E aí então você estará pronto para pessoalmente entrar na grande arena do mundo. E aí então você vai ouvir algumas vozes. A primeira voz é Deus, dizendo, muito bem, filho amado. Muito bem, filho amado. Quando você descobre que você é filho, você entra dentro do princípio, como Jesus, quando se batizou, você ouvirá a voz de Deus. Então, a voz de Deus vem exatamente na hora que você recebe, você tem aquele encontro, onde hoje os filhos de Israel têm um encontro com o seu Rebbe. Os discípulos de Jesus tiveram encontro com Jesus. Então, nesta hora, vem a voz. Você está ouvindo a voz. Nesse momento, lá dentro, a voz de Deus dizendo para você, você está começando uma jornada, começando uma história. Hoje é um novo começo. Hoje você vai estar dando o primeiro passo em direção ao teu destino, à tua missão. E quando chegar lá no deserto, que Satanás vem se opor ao teu destino, ele vem tentar impedir o seu destino, você vai ter resposta. Você vai ter resposta. E ele vai ter que calar a boca. Então, quando você não tem resposta para Satanás, você fica quieto e ele fala. Mas quando você dá uma resposta para ele, com a verdade, ele se cala e ele se afasta. Foi assim com Jesus, será assim com você. Então, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo nesse dia especial, que às 20 horas nós vamos estar recebendo os novos alunos, Escola Profética Online. Aleluia! Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe os queridos que estão participando. Eu vou aqui me despedir, aguardando você. Hein, Gabi? Mais alguma coisa? A Gabi disse que está tudo bem. Eu perguntando aqui quando pode fazer a inscrição. Vou perguntar para a Gabi. Gabi, senta aqui no meu lugar e fala com eles, tá? Não dá mais tempo? Pessoal, vai ser às 20 horas. Às 20 horas, então, a inscrição aberta. Olha só, há um número limitado de inscrições. Por quê? Porque essa equipe, a primeira equipe, deu quantos meses de trabalho para organizar tudo, Gabi? 3 meses para organizar, fazer... Então, muito bem organizada a escola, tá? Então, a escola da Gabi, da pastora Gabriele, apóstola Gabriele, ela é excelente, organizada. Ela muitas vezes está com olheiras de atender. No meu telefone, já chegou a vir quantas mensagens num dia, Márcia? Passou de 1000 já. Mais de 1000, queridos, em um dia. E a Gabi, a equipe, ela tem que atender os alunos. Então, cada nova turma é importante. Você vai receber oração 24 horas por dia, um cuidado, um carinho. Hoje eu estou dedicando, geralmente eu acordo 6 da manhã ou 5 da manhã, mas agora eu estou acordando 3 horas da manhã todo dia, até o meio-dia. Eu vou buscar Deus, porque temos muitos alunos para gerar, e às 5 da manhã é a hora da revelação. Então, por sua causa, nós estamos tendo essa experiência e buscando cada vez mais a Deus. Então é isso, fique com Deus, bem-vindo, um grande abraço, amo vocês são o motivo do nosso trabalho aqui, e estamos muito felizes, né, Gabi? Tá bem? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Até às 20 horas. Prepare-se, que será surpreendente. Aleluia. Shalom. Que Deus abençoe. Amém. Como que acaba aqui? Com Deus aí.